Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook, hoje a gente vai falar sobre dermatologia, a gente vai falar sobre queda de cabelo, porque eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, aqui na minha página no Facebook, a doutora Karen Fernandes, dermatologista. Primeiro, doutora Karen, muito obrigado pela gentileza de atender o meu pedido para essa entrevista. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando de um assunto que eu amo, que é a minha paixão, e trabalho todos os dias com isso. Legal. Bom, já é o primeiro passo importantíssimo para o sucesso numa profissão e para o desempenho, amar o que se faz. Isso aí é o primeiro e fundamental passo. Agora, como é que foi essa decisão de optar pela dermatologia e a especialização em cabelos? Bem, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, que gosta de desafios, então a dermatologia me fascinou, porque, primeiro, a pele é o maior órgão do corpo, né? E é uma especialidade que a gente consegue passear pela pele, pelo cabelo, pela unha, são mais de 3.000 diagnósticos relacionados, né? Então, é uma área que me fascina e a gente mexe com a parte de autoestima das pessoas, né? A gente consegue melhorar a autoestima. Então, eu fiz dermatologia em Brasília, na UNB, no Hospital Universitário de Brasília, e logo depois eu fiz uma subespecialização em tricologia médica. Então, aí minha paixão se aprofundou mais um pouquinho no estudo das doenças de cabelo e couro cabeludo, né, que a gente chama de tricologia, e é disso que a gente está aqui para falar hoje, né, de queda de cabelo. Legal. Aliás, esse nome tricologia me despertou uma curiosidade, né? Também sou curioso bastante, né? Dá para explicar por que tricologia, de onde vem essa definição aí? É tricos de cabelo, né? E logia é o estudo, então estudo do cabelo. Acho que travou. Você Até consegue me ouvir? Agora sim, agora voltou. O StreamYard avisou que a gente estava com uma turbulência na transmissão, mas Ah, sim. voltou. Dá para explicar rapidamente por que tricologia? Tricos é uma palavra que remete a cabelo, né? E logia é o estudo, então o estudo das doenças relacionadas ao couro cabeludo e ao fio de cabelo. Assistindo aqui, o pessoal pode mandar pergunta, pode escrever pergunta, que a doutora Karen Fernandes está aí para responder. Agora, eu faria logo a primeira, né? O estresse. Não sei se ela está me ouvindo agora, porque tem uma outra. O estresse e a ansiedade, eles podem afetar na queda de cabelo? Essas são ótimas perguntas, porque hoje em dia a gente vivendo esse contexto de pandemia, as pessoas têm vivido estresses muito agudos, como a perda de um ente querido, esse processo de luto, ou mesmo a falência de microempresas. Então, todas situações que geram um estresse abrupto, né? E esse estresse de modo agudo pode sim contribuir para uma queda de cabelo. Mas para explicar melhor isso, eu gostaria de comentar como que funciona o ciclo do cabelo, né? O ciclo do cabelo, ele se baseia de modo bem simplificado em 3 fases. Então, nós temos uma fase de crescimento dos fios, uma fase de repouso e uma fase de queda A desses gente está fios. tendo um probleminha aqui, a gente está tendo um probleminha na transmissão. Eu vou pedir, doutora Cara, eu vou pedir só o seguinte: tem muita gente nos assistindo aqui, estou vendo aqui meu amigo Roberto Gonçalves, a Lígia Varela Giane, a Lia Bolela, todo mundo assistindo. Deu uma travadinha nessa resposta. Se puder, agora está voltando agora o stream.
causada por instabilidade, problemas causados pela instabilidade da rede. Mas tudo bem, a gente vai conseguir fazer. Se puder dar uma resumida, de novo, nessa questão, porque a gente vive um momento realmente de muito estresse, você já falava disso, né? Me permita chamá-la de você, né? Porque você é bem mais nova que eu, se eu chamar de senhora, você vai ficar muito brava comigo. Mas, assim, a gente vive num momento de estresse com essa pandemia toda, o fato de não poder sair de casa, né? Eu estava até brincando, é que eu levo um pouco na brincadeira também, estava falando para a Rosana, para minha mulher, antes de vir aqui para a live, ela está nos assistindo também, que eu, felizmente, não tenho esse problema de queda de cabelo. A única queda de cabelo que eu tenho é quando cai no olho, porque está muito comprido, e... acabo não enxergando. Faz 4 meses que eu não corto o cabelo, né? Mas, voltando, você está me ouvindo, Ana? Estou sim. Você está me ouvindo? Ah, legal. Então, só resumindo de novo essa questão do estresse e da ansiedade, para o pessoal poder saber mais. Sim, claro. Então, como eu estava falando, a questão de estresse e ansiedade, esses que são do dia a dia, pré-pandemia, em geral, eles não causam um aumento de queda de cabelo. Mas, quando a gente está falando desse contexto de pandemia, em que a gente tem estresse agudos, como perda de um ente querido, ou mesmo uma situação de influência de microempresas, então, esses estresses pontuais, que são as situações fora de um padrão cotidiano, eles levam, sim, a um aumento de queda de cabelo. E aí eu estava começando a explicar para vocês que o cabelo, ele tem 3 fases principais dentro do ciclo de vida dele, né? Assim, bem simplificadamente, a primeira é uma fase de crescimento do fio, tem uma fase de repouso e uma fase de queda. Então, é normal a gente ter um número de queda de fios diário. Isso não é nenhum problema. Agora, o problema acontece quando há um aumento dessa quantidade de fios diária, e isso é ocasionada principalmente por situações de mudança abrupta na rotina normal do nosso organismo. Então, por exemplo, situações que o nosso folículo ele é muito assim sensível a essas mudanças, então ele entende que o organismo está gastando mais energia, mas o basal do organismo já está com uma energia maior de gasto, e ele entende que ele precisa poupar energia. Então, os fios que estavam numa fase de crescimento, eles migram para uma fase de queda, não todos eles, né, mas alguns, e começa a ocorrer esse processo de queda aumentada para poupar energia para coisas que são vitais, para os outros órgãos do organismo, né, que são vitais. Então, é mais ou menos isso como que funciona, né, por isso que a gente tem essa queda aumentada. E, além disso, é importante a gente falar que queda de cabelo é um sintoma, não é um diagnóstico. Então, nós temos diversas doenças do couro cabeludo que cursam com uma queda de cabelo aumentada. E dentro desse mundo de queda de cabelo e doenças, nós temos algumas doenças que cursam com uma queda de cabelo que é reversível e outras que cursam com uma cicatriz no couro cabeludo. Então, ocorre uma inflamação, forma cicatriz e o cabelo não nasce mais. Então, é super importante o dermatologista avaliar essa queda de cabelo até para conseguir diferenciar qual é o tipo de cabelo. Falando de um tipo mais comum, que é esse relacionado a situações extremas de mudança do nosso organismo, a gente tem o eflúvio telógeno. Essa condição, ela é desencadeada não imediatamente após o estresse, mas em torno de 3 meses depois do ocorrido, o cabelo começa a cair de forma aumentada por todo esse processo que eu expliquei. Ele sai da fase de crescimento, gasta menos energia, vai para uma fase de queda, e todo esse processo ocorre. E a duração desse eflúvio, que é a causa mais comum de queda de cabelo, é em torno de 3 meses, mais ou menos. E volta ao que era antes, se a pessoa não tiver nenhuma condição de base que predisponha a alguma doença dessas outras, desse mundo de doenças que a gente tem no couro cabeludo.
Legal. Agora, uma alimentação pouco saudável também influi na nossa saúde capilar? Essa é uma outra questão bem interessante, né? Porque nesse período de quarentena as pessoas têm se alimentado muito de fast food, de alimentos ricos em carboidratos, e a gente sabe que o folículo ele precisa de um substrato, de uma dieta balanceada para que ele cresça saudável e bonito, né? A gente pode citar, inclusive, situações que uma dieta pouco rica em nutrientes, proteínas, né, em uma variedade de frutas, legumes e verduras, pode levar ao enfraquecimento do fio. E não só a queda de cabelo, mas também a quebra do fio. Em casos extremos que a gente observa de desnutrição, até a mudança da coloração do fio ocorre. Então, assim, com certeza a alimentação interfere, né? O nosso fio de cabelo, assim, só exterioriza a saúde do organismo como um todo. Então, é super importante ter uma alimentação equilibrada, né? E uma outra coisa muito importante também é a questão, assim, de deficiência de ferro, né? É uma das principais causas de queda de cabelo que a gente consegue reverter. Então, a pessoa que não se alimenta com carne vermelha ou come pouco carne vermelha, folhas verdes, oleaginosas, né? Feijão, quinoa, são vários os alimentos que contêm ferro. E esses alimentos, ingeridos de uma forma balanceada, também são capazes de prevenir, né, uma queda aumentada. Pessoas que têm deficiência de ferro podem cursar com queda aumentada de cabelo. Então, assim, e começa da alimentação, né? Então, é um processo que a gente, no dia a dia, tem que prestar atenção nisso. Maravilha. Agora, o que acontece muito também nessa época de pandemia, de estresse, de ansiedade, é a gente dormir mal. Quando a gente dorme mal, o sono também pode levar à queda de cabelo? Sim, pensando naquele raciocínio que eu expliquei do ciclo do cabelo, quando a gente tem uma privação de sono, a gente tem um aumento do gasto energético. Então, isso com certeza ajuda a gente a ter um aumento de queda no futuro, mas assim, é necessário a gente ter aquele sono da beleza, que a gente fala como dermatologista, né? Que é o quê? A pessoa tem uma rotina de sono, né? E que isso contribui para ela ter um organismo, assim, com menos inflamação, isso para ela ter uma rotina, assim, de justamente ter um ritmo de sono adequado para que não gaste mais energia, não tenha períodos de insônia pontuais. Esses períodos de insônia pontuais que a gente vê agora na pandemia, muitas pessoas se queixando, eles podem se refletir em queda de cabelo no futuro. Não é assim, algo obrigatório, mas o sono é importante para a saúde como um todo do organismo, né? Então, e até assim, a questão de pensar no sono, é legal a gente, na dermatologia, falar dos cuidados pré-sono, né? Então, remover a maquiagem antes de dormir é super importante. A questão de, hoje em dia, a gente tem usado muito álcool em gel. Então, o horário pré-sono é super legal para a gente fazer uma hidratação das mãos, não só durante pré-sono, mas ao longo do dia. Só que como a gente tem uma frequência de lavagens da mão excessiva, uso do álcool em gel, a hora de dormir é a hora que a gente mais vai ficar em contato com esses cremes hidratantes. Então, é uma dica interessante para conseguir potencializar e cuidar da pele também como um todo, né? E aí é legal lembrar de uma sequência, né? Sempre passar o álcool em gel, deixa ele evaporar nas mãos e logo depois passar o hidratante, se for usar ao longo do dia, né? Ah, legal. Isso é uma dica nova. Essa eu não tinha ouvido, não. É importantíssima. Agora, sim, você falou no começo da primeira resposta, da segunda resposta, de que um determinado nível de queda é natural, acontece.
Mas como é Sim. que a gente consegue identificar, até precocemente, para procurar o dermatologista, quando essa queda já está começando a ficar mais constante, mais acentuada, e que pode levar a uma calvície, essa coisa toda? Em que momento se identifica a queda do cabelo? Sim, essa é uma pergunta muito boa, né? Para identificar a queda agora nesse período de quarentena, acho que as primeiras pessoas que estão em contato com a gente são os próprios familiares. Então, assim, semana passada eu recebi uma paciente no consultório e muito legal que foi o marido que notou que ela estava com uma falha e uma queda aumentada de cabelo, porque era na região posterior da cabeça e ela mesma não tinha se visto no espelho e não percebia essa região falhada. Então, assim, primeira dica, os próprios parentes são ótimos auxiliares de ver algo que está fora do normal, né, como uma falha no couro cabeludo. Outra dica legal é pensar também nos fios que caem. Quando a dermatologista no consultório vai avaliar esses fios que estão caindo, a gente tem alguns artifícios, como um aparelho que a gente faz o aumento da pontinha do fio, e a gente consegue observar, por exemplo, se esse fio está caindo numa fase que deveria estar crescendo, ou seja, indica uma inflamação maior nessa raiz do cabelo, e já nos direciona para alguns diagnósticos específicos, ou se na pontinha do fio a gente tem lá um formatinho de cotonete, que a gente fala, que é um fio que já deveria estar caindo, se desprendendo naturalmente. Então, a gente consegue, no consultório, avaliar dentro do fio que cai, inclusive, ter uma noção de como que isso acontece. Mas em casa, inclusive, a gente consegue observar alguns cômodos, você está lá no seu quarto ou no banheiro, quando vai lavar o cabelo e pentear, pode cair a mais do que a própria pessoa está acostumada a ver cair, ou na fronha, né? Então, esses são indícios de que vê tufos de cabelo nessas regiões. Então, são indícios de que realmente está tendo uma queda aumentada, e é importante avaliar qual é a causa dessa queda, né? E outra coisa legal é que tem algumas falsas impressões de queda também, porque hoje em dia, nessa rotina de quarentena, a gente não tem saído de casa. Então, os fios que se desprenderiam ao longo do dia em diversos ambientes fora do ambiente domiciliar estão caindo todos dentro de casa. Então, se olhar o chão, pode ser que tenha um número de fios maior do que a pessoa costuma ver, mas não necessariamente é uma queda aumentada, né? Então, tem essa falsa queda e tem a queda, a falsa percepção, né, de queda, a percepção de queda aumentada, e tem a queda propriamente dita, né? Em geral, a gente no consultório consegue, fazendo análise do couro cabeludo com aumento, ter alguns indícios dessa queda aumentada, e o próprio paciente costuma sentir, né, que o cabelo dele está caindo mais, porque não via na fronha, agora vê, né? Então, ao pentear no banho, é importantíssimo também o paciente notar o quanto está caindo. E até nesse quesito, a principal queda de cabelo que a gente tem, que é o eflúvio, ela comete homens e mulheres igualmente. Então, é uma coisa interessante de falar. Mas a mulher se queixa muito mais dessa queda de cabelo, justamente porque o fio é mais longo, então 2 ou 3 fios emaranhados já formam um volume de cabelo muito maior do que de um homem, né? Então, é interessante notar que tanto homens quanto mulheres podem ter uma queda de cabelo aumentada, mas que as mulheres têm referido mais. Então, é uma curiosidade. É verdade. Eu tinha a impressão de que os homens tinham mais propensão à queda de cabelo, porque é muito mais comum você ver homem careca na rua do que mulher, né? É muito raro você ver. Talvez a mulher possa ter alguma outra opção de usar uma peruca, alguma coisa assim. E homem também virou moda de um tempo para cá, raspar a cabeça, um negócio que eu acho horroroso, mas o pessoal acha lindo, não sei porquê. Então não tem isso. O homem e a mulher eles têm a mesma propensão de queda. Quando a gente fala de eflúvio telógeno, sim. Agora, falando da calvície, que é a alopécia androgenética, aí sim a gente vê mais nos homens, né? Que é as entradas, essa área do topo da cabeça falhada. Então, aí
dentro desse espectro de queda, que é um sintoma, não é um diagnóstico, a gente tem esses vários diagnósticos. Eu estou falando aqui mais do eflúvio, mas a calvície masculina, com certeza, é um diagnóstico que acomete homens, a alopecia androgenética, né, assim, de modo geral, a calvície, ela pode acometer mulher e homem, mas de formas diferentes. Então, o homem a gente vê na rua com as entradas e essa região do topo rarefeita. A mulher não, o padrão de calvície na mulher é mais espalhado aqui nessa região central. Então, até pela área que é acometida, a gente consegue diferenciar os dois tipos de calvície. Mas, assim, tem outra questão, você falou dos homens na rua, né? Até culturalmente, para o homem, é muito mais bem aceito ele não ter cabelo nas entradas, ter um pouquinho mais rarefeito nessa região. Agora, quando a gente fala de uma mulher com perda de cabelo ou com falhas evidentes, né, as pessoas logo pensam, infelizmente, em uma quimioterapia, em causas, um câncer, coisas mais, assim, impactantes, né? Então, a nossa sociedade não aceita também, isso até é uma questão que mulheres se preocupam super com o cabelo, porque não é tão bem aceito na sociedade uma mulher com o cabelo falhado, enquanto que o homem a gente vê quase que a maioria deles tem uma entrada, alguns não optam por tratar, mas hoje em dia o que eu tenho visto no consultório é que tem aumentado muito a demanda também dos homens para tratamento de cabelo. Então, eles estão se preocupando, ficando mais vaidosos, isso é ótimo, né? Maravilha. Agora, você falou que a gente percebe também a queda do cabelo quando penteia o cabelo no banho. É muito comum a pessoa que está tendo queda acentuada vai ver esse bolinho de cabelo no ralo do banheiro, que ele acaba do chuveiro, acaba aparecendo mais, ele acaba acumulando ali, né, pelo movimento que a água faz. Lavar o cabelo, ele pode levar a queda, lavar muitas vezes, tem espaço para isso? Como é que é? Não, assim, esse é um grande mito, né, dentro da dermatologia, que é a questão de que lavar mais o cabelo vai fazer cair mais. Isso não é verdade, tá? E, hoje em dia, nesse contexto de quarentena, as pessoas têm ficado mais em casa, lavado menos o cabelo, até um dado que eu li recentemente de uma empresa, que tem caído a demanda por produtos de shampoo, condicionador, em torno de 25% recentemente. Então, as pessoas estão lavando menos o cabelo, por estar mais em casa, né? E essa questão de faz cair mais ou menos não muda o perfil de queda, né? Lavar o cabelo não altera o perfil de queda. Simplesmente o que eu recomendo é que vocês não mudem os hábitos de lavagem agora na quarentena, tá? Então, um couro cabeludo ficando mais sujo ou mais oleoso na raiz, ele pode desencadear uma inflamação, que a gente conhece comumente como caspa, né? E essa caspa, sim, ela pode gerar uma queda aumentada meses depois. Então, é importante a gente cuidar da higiene do couro cabeludo. E até essa é uma questão bem interessante, porque não existe uma regra para lavar os cabelos. Então, não vou te dizer, lave todos os dias o seu cabelo. Não é assim. Cada tipo de cabelo tem uma necessidade de lavagem, de frequência de lavagens. Então, por exemplo, um cabelo liso, ele, por ser liso, a oleosidade natural do fio, ela vai até a ponta muito mais facilmente do que um cabelo encaracolado. O cabelo encaracolado, ele costuma ser mais seco nas pontas. Então, a frequência de lavagem que é habitual para um cabelo enrolado pode ser menor do que para um cabelo liso, né? Mas isso, o paciente conversando com o dermatologista vai ajustar direitinho, avaliando o couro cabeludo, para ver se a pessoa tem ou não uma caspa que precisa usar shampoos específicos, uma frequência de lavagem específica. Tudo isso a gente orienta em consulta, então é bem individualizada essa parte. E outra coisa legal, já que você falou de lavagem, né, que muitas pessoas perguntam, é a questão de shampoo anti-queda.
né? Então, muitos pacientes chegam no consultório já usando shampoos anti-queda, só que falam, doutora, não melhorou minha queda usando esse shampoo, por quê? Né? Não era para resolver? Então, eu volto naquela explicação. Como o cabelo, nesse caso, que é o eflúvio telógeno mais comum causa de queda de cabelo, né, diagnóstico de queda, nesse caso, o cabelo ele demora 3 meses para começar a cair depois de um desencadeante, né? Além do estresse abrupto, de até o diagnóstico de Covid, né? Outros diagnósticos de virose, estados febris, várias condições do nosso organismo podem gerar queda, né? Então, esse processo de sincronização dos fios, de alguns fios na fase de queda 3 meses depois, ele não pode ser modificado com um simples shampoo anti-queda. Então, qual é a função do shampoo, afinal, né? Ele não controla a queda, mas ele é um shampoo super hidratante, que ajuda a deixar os fios mais bonitos, né? E assim, com uma aparência saudável. Então, ele tem a sua função. Agora, é um grande mito dizer que os shampoos anti-queda vão reverter a queda do paciente ou controlar naquele momento. Legal. E cortar o cabelo? O tempo de corte, a diferença, o período entre um corte e outro, isso também pode influenciar na queda ou não? Não chega? Também não, é outro mito. A questão de cortar o cabelo, né? A gente corta aqui as pontas do fio. E não existe uma comunicação da ponta do fio com a raiz do fio, né? Que é lá o comando para o cabelo crescer. Então, não existe isso. Cortar o cabelo não vai fazer o cabelo nascer mais rápido, não vai alterar a dinâmica do fio, né? Uma coisa legal de se fazer, que eu oriento alguns pacientes, por exemplo, se está numa condição de ter muitos nós no cabelo, ou passar por um processo de luzes, né, alguma alisamento no cabelo, tudo isso pode fazer as pontas ficarem ou com um volume maior aqui e as pontas mais ralas. Então, nesses casos específicos, cortar o cabelo vai ajudar a facilitar o desembaraço do fio, a pentear o cabelo, né? Então, esteticamente facilita e previne quebra do fio, né? Porque um cabelo que embaraça muito, que está ressecado, ele pode quebrar mais. Então, nesses casos, sim, o corte é indicado, mas não que altere o crescimento. Doutora, quando você estava falando de lavar o cabelo, tem tipos de shampoo para cada tipo de cabelo, essa coisa toda, você falou de couro cabeludo também. E eu, pouco antes, até falei dessa onda de alguns homens, e são muitos eles, que optam por raspar, ficar careca. Mas isso aí também exige um cuidado com o couro cabeludo, embora você não tenha o cabelo, de você manter higiene, de lavar. Ficar careca exige um cuidado também especial com o couro cabeludo? Sim, sim. É bem interessante isso, porque eu tenho alguns pacientes que na primeira consulta referem que usam o mesmo sabonete do corpo e o cabelo. Então, isso é um erro, né? Isso pode aumentar uma inflamação no couro cabeludo, desenvolver caspa, mesmo naqueles que têm pouco cabelo ou que raspam. Então, é importante usar um shampoo, né, no couro cabeludo que seja específico para a região e não usar, por exemplo, um sabonete do corpo no couro cabeludo, né? A gente tem, sim, casos de pessoas que raspam baixinho ou mesmo com muito pouco cabelo e nesses casos eu oriento, sim, continuar usando um shampoo. E aí a gente individualiza qual seria o melhor shampoo para cada paciente. Maravilha. Agora, para prevenir a calvície, para prevenir a queda de cabelo, existem alguns sinais, são os chamados aí sinais de alerta. Quais são esses sinais? Assim, eu sempre indico os pacientes ou pessoas que estão tendo sintomas de ardência no couro cabeludo, coceira em excesso, dor no couro cabeludo, falhas visíveis no couro cabeludo, o cabelo cai em tufos. Então, são todos sinais de alerta de que as pessoas precisam buscar um especialista para avaliar o que está acontecendo, né? Então, esses são alguns deles.
mas é o dia a dia. Você observa que tem uma queda muito além do que você estava acostumado ao pentear no banho. Então, são sinais de alerta para você procurar um profissional especialista e avaliar, né, o que está acontecendo. Tem algo a fazer para o cabelo crescer de novo? Essa é uma pergunta que é até uma extensão do que a gente acabou de falar, né, que é procurar o dermatologista. E assim, esse profissional, né, o dermatologista, ele vai te ajudar a investigar a queda de cabelo por algumas etapas. Em geral, a gente avalia pedindo alguns exames de sangue para ver como que está o nível de ferro desse paciente, o funcionamento da glândula tireoide, que é uma outra causa importante que pode dar queda de cabelo se ela estiver funcionando ou a mais ou a menos. Então, assim, exames de sangue a gente pede, em alguns casos específicos. A gente também tem o artifício de olhar com aumento o couro cabeludo, e a partir desse exame com aumento que a gente chama de tricoscopia do couro cabeludo, a gente consegue avaliar, por exemplo, no caso do calvície, se tem o diâmetro do fio, ele está afinado em relação aos outros do próprio cabelo do paciente, então tem uma variabilidade de diâmetro. Então, são diversas condições que podem levar a gente a um diagnóstico específico para essa queda de cabelo. Legal. Quero agradecer aqui, eu já falei da Lia Bolela, que trabalhou comigo no velho e bom Diário Popular, na Lídia Valéria Gianni, na Rosana, no Igor Brincoleto. Você conhece o Igor Brincoleto ou não? Conheço. O Roberto Gonçalves, o José Carlos e Antônio dos Santos, a Luciana Duarte, mestre em tecnologia, aqui para a gente levar essas informações para vocês, a Ana Paula Rocha, Ronaldo Guilherme Benvenga, nosso grande cirurgião dentista, especialista em jazz, comandante do programa Quinta Avenida, o Edson Fabiano, todo mundo assistindo. A gente já está chegando ao final. Como a gente falou um pouquinho de pandemia, de quarentena, de isolamento em casa, tem algumas dicas para o pessoal aproveitar melhor esse período em casa, cuidando dos fios? Sim, sim. Como a gente tem falado durante todo esse programa, é super importante, primeiro, ter uma alimentação balanceada, um sono reparador, né? Manter a frequência de lavagens habitual e recomendada pelo seu dermatologista do couro cabeludo e dos fios, né? Além disso, é importante a gente descansar de tantos procedimentos químicos, né? Eu falo mulheres, mas homens também, que pintam o cabelo, que alisam os cabelos, o excesso de secador, de chapinha no cabelo. Então, são todos procedimentos que geram algum dano ao fio, né? Então, e, além disso, né, a questão do controle do estresse, porque a gente já viu que pode ter, sim, uma relação, e é importante buscar atividades de lazer. Hoje, com um cotonete, ligando na internet, você tem diversas opções de aulas gratuitas, seja de meditação, de yoga, ou mesmo atividades aeróbicas que podem fazer em casa, né? E isso ajuda a gente a diminuir o estresse, né? E conseguir não ter um impacto tão grande na nossa saúde, né? E eu gostaria, antes da gente finalizar, compartilhar uma pergunta, que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e uma das minhas seguidoras, que é uma micropigmentadora, ela fez uma pergunta super interessante. Como ela está diariamente nesse serviço, ela me perguntou se a falha da sobrancelha pode ter alguma relação com queda de cabelo ou não. Eu gostaria de responder aqui para vocês. Muito boa a pergunta, pode falar, é muito boa. Então, falando, eu achei muito interessante também essa pergunta, porque, sim, a gente tem uma relação de falha de sobrancelha com queda de cabelo. Eu falo aqui de uma doença que é relativamente nova, em torno de 1900
94, ela foi descoberta na Austrália, foi relatada pela primeira vez, que a gente chama de alopecia frontal fibrosante. Essa doença, ela pode cursar com a falha das sobrancelhas, né, em até 90% dos casos, e desses 90%, em 50% dos casos, ela precede a queda do cabelo. Então, os colegas micropigmentadores, ou mesmo cabeleireiro, eles têm enviado pacientes para avaliar, primeiro, a rarefação de sobrancelha e também a queda de cabelo. Então, falando um pouquinho mais dessa doença, ela é uma epidemia hoje, e o interessante é que, a partir da falha da sobrancelha, o cabelo começa a ir para trás. É como a impressão de que a testa está ficando maior. E todos esses fios da linha de implantação, eles caem. Só que, nesse caso específico, é uma queda de cabelo que não é reversível, ela é cicatricial. Então, sim, os colegas micropigmentadores, eles podem ajudar a gente no sentido de encaminhar esse paciente precocemente, ajudar o paciente, né, em si, e conseguir constatar, para, nesse caso, não fazer um tratamento para reverter os fios, porque isso não é possível, mas prevenir que ocorra um avanço dessa linha de implantação do cabelo para trás e conseguir tratar essa doença. Então, eu achei bem interessante essa pergunta. Muito boa mesmo. Eu quero agradecer também aqui o Adelino Correia Dias, que parabeniza aí a doutora Karen pelas dicas e agradece a Rosana Alessi, que é a minha mulher. Também parabéns, doutora, entrevista muito esclarecedora. A Lígia Canto, nossa psicóloga amiga, também assistindo aí. Tem bastante gente assistindo e ajudando bastante a gente a manter esse programa, manter essas entrevistas. Tinha uma frase num material teu que eu acho muito legal, acho que a gente podia até, para encerrar, falar dela, que você diz o seguinte, que o cabelo é um dos nossos marcadores de saúde. Mantê-lo bonito é apenas o reflexo do nosso organismo funcionando bem. Ou seja, mais do que a aparência, ele também é uma exteriorização de que a gente está muito bem de saúde, e isso é importantíssimo, né? Exatamente. O nosso cabelo é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro do nosso organismo, né? Então, manter esses hábitos saudáveis, cuidar da saúde como um todo, tudo isso é muito importante para que a gente consiga exteriorizar um cabelo bonito, brilhante, né? Já que ele é um marcador de saúde. Tá ótimo. Doutora Karen, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. E tendo novidades aí nessa área dos cabelos, nessa área da dermatologia, de uma forma geral, pode contar com a gente para divulgar. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar conhecimento, né? Que é algo muito importante para todos. E fico à disposição para a gente combinar novas apresentações. Tá ótimo, então. Obrigado. Doutora Karen Fernandes, dermatologista, especialista em cabelo, conversou com você.